E um levantamento, doutor Antônio Galvão, que me assustou aqui, ó, da Confederação Nacional das Seguradoras, mostrou que de 28 de abril a 22 de maio de 2024, né, agora, quando o estado gaúcho foi atingido pelas enchentes, ainda continua muito difícil a situação, os sinistros já somam mais de 1 bilhão a serem pagos a clientes. Então, existe uma saída. Explica isso. Exatamente. Existe uma saída e o que é alarmante nessa situação? Mais de 1 bilhão em prejuízo para essas empresas, Claudete. Então, se a pessoa não seguir passo a passo, dentro dos prazos, provavelmente eles vão negar porque eles estão com um rombo financeiro alto. Sim. Mas as pessoas que têm o seguro, elas têm o direito de receber essa indenização. Mas esse seguro é automático? Por exemplo, eu faço um financiamento junto à Caixa, junto a um banco particular, Banco do Brasil, enfim. O seguro já está embutido? Em caso de imóvel, sim. Todo imóvel tem embutido o seguro DFI, que a gente chama, que ele já cobre todas as causas naturais. Enchente, terremoto, uma árvore vendaval. Caiu na tua casa. Exatamente. Tudo isso? Qualquer questão natural está coberto pelo seguro DFI. Mas se a pessoa perdeu a casa toda, eles vão dar outra casa, vão dar o dinheiro para que a pessoa compre outra casa? Vão indenizar em dinheiro. Aí a pessoa, né, vê o que faz com o dinheiro. Mas é indenização justa? Indenização justa com base na avaliação do imóvel. Tá. Certo? Então também é importante... Mas como que vai avaliar o imóvel se ele já caiu? Daí você vai elaborar um laudo com a ajuda de algum profissional para você poder apresentar isso para o seguro. Quando você vai financiar, geralmente já existe uma pré-avaliação, mas às vezes o financiamento é para muitos anos, então essa avaliação está defasada e você tem que apresentar uma avaliação atualizada ali. E como a pessoa deve fazer, então, para reaver esse dinheiro? Qual é o passo a passo? Explique para quem perdeu a casa. O passo a passo é o seguinte, você tem que ver qual é a tua seguradora e entrar em contato para solicitar quais documentos eles vão estar exigindo. É óbvio que a gente está falando aqui de uma situação de ampla divulgação nacional, então todo mundo sabe que houve, infelizmente, uma enchente de proporções, né, catastróficas lá no Rio Grande do Sul. Então, prova com relação ao evento que causou o sinistro, que a gente chama, né, você não vai ter muita dificuldade em provar. Agora, provavelmente vai precisar sim de um profissional para fazer uma vistoria e dizer qual é a extensão desse dano. Porque para a audiência ficar ciente, não necessariamente você recebe o seguro como se fosse perda total, que a gente chama. Às vezes cabe reparos e a seguradora, infelizmente, vai brigar para querer reparar. Para eles é mais barato. Agora, as casas que foram levadas pela força da água... Não tem o que discutir. É indenização no valor integral, né? A perda total. Isso demora para acontecer? Não demora. Não demora. Você estando com os documentos todos certos, em questões de dias já é para estar liberado o seguro. E como eu falei há pouco, o mercado já estima 1 bilhão em perdas, entre aspas, né, de ressarcimento. Se você não agir, é lógico que eles vão dar graças a Deus. Exatamente. Porque é um dinheiro a menos. E em relação a carro, a bens móveis? Perfeito. Aí não existe nenhuma obrigatoriedade de seguro. Porém, pode ser que as pessoas sejam beneficiadas com uma pegadinha que o banco fez com elas. Porque o que acontece? Muitas vezes, quando você vai financiar o veículo, o banco embute seguros que você nem sabe, só assina e acha que está tudo bem. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no teu contrato, porque se lá tiver um seguro que tenha cobertura para desastres naturais, você consegue também reaver esse prejuízo. Mas a regra é que veículo sem seguro não vai ter cobertura. Se o banco embutiu algum seguro, ótimo. Se você fez seu seguro por conta, ótimo também. E tem gente que faz seguro da casa, dos também bens, faz né, seguro móveis. da casa e assim aí por esses diante. também têm direito. Também conta, mas o ideal é o seguinte, que a pessoa fique atenta ao seguro do financiamento e não o seguro particular que ela paga, porque o seguro do financiamento, em regra, é mais benéfico. Não, eu sei, mas o financiamento não vai pagar a geladeira que... Sim. Aí, vai pagar a casa a em si. estrutura, Eu digo assim, às vezes você faz seguro na sua casa com medo de assalto, coisa, e você faz um seguro das coisas que tem dentro de casa. Quem fez também pode aproveitar para se beneficiar, porque, lógico, né? Se a casa foi levada pela água, tem que tirar os móveis, né? O mais tudo é triste nessa história, mas quando isso acontece, você perde até o referencial de vida, porque você perde fotos, você perde os documentos. E se a pessoa não tem mais os documentos? É que hoje em dia
praticamente tudo é digitalizado. Então, desde a cópia do contrato, esses laudos, o profissional vai conseguir elaborar e te encaminhar Mas de se for maneira antigo digital. e não tiver, o que ela faz? Daí ela vai ter que verificar o que está faltando para recuperar. Mas, em regra, o procedimento é bem simplificado. Você vai ter que fazer lá o teu boletim de ocorrência informando o sinistro, pegar as cópias do teu contrato e outros documentos adicionais pessoais, né? RG, CNH, enfim. Outra dúvida, e o seguro obrigatório do carro? Eu não tenho seguro do carro, por exemplo, e o carro encheu de água, assim, de repente, né? Ou foi levado pela enchente. O seguro obrigatório não cobre isso, não? No veículo, a gente não tem seguro obrigatório. Ah, não tem? Não tem. Só para imóvel que a gente tem seguro obrigatório. Mas a gente não paga um seguro obrigatório? Aí ele é embutido no financiamento, mas é uma venda casada. Não, assim, no IPVA, aquelas coisas tudo que a gente paga. Não, o DPVAT, você está falando, não vai cobrir. Não cobre? Não vai cobrir. Que Mas porcaria, para acidentes. Só acidente? Acidentes. Isso não é um acidente? O meu carro embora com as águas? Mas não um acidente na tua pessoa, né? No teu patrimônio. Olha, aí, gente, infelizmente. o que mais a gente paga nesse país é imposto, é seguro, a gente paga tanta coisa, só que na hora que você vai reclamar os seus direitos, nada vale, nada pode, que nem plano de saúde. Paga, quando precisa, fala que você não tem direito. Mais alguma orientação sobre isso? Que eu vou passar as perguntas do público. Não, em geral são essas as orientações e, lógico, não deixar o tempo passar, tá, audiência? Então fiquem espertos, porque como a Claudete bem noticiou, mais de 1 bilhão em prejuízo às seguradoras, então uma hora o dinheiro vai acabar, vai ter que judicializar e se for para a justiça demora mais, então tome as medidas o quanto antes. O Adão é de Brasília, Distrito Federal. Obrigado pelo carinho da sua audiência aí em Brasília. Adão, bom dia, doutora. Assinei um contrato, empresa de marketing, 8 edições, 2023, 24, 25, 26. Não tenho mais interesse, ele quer dizer, acho. Quero cancelar e eles querem me cobrar 40% do valor total. Isto procede? Não procede. Primeiro de tudo, o contrato dele é de vários anos. E tem uma pegadinha, né, que o pessoal sempre põe nos contratos quando a gente vai assinar alguma situação, que é a tal da fidelidade, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar. E aí o que eles vão dizer? Se você cancelar o contrato antes do prazo que a gente estipulou aqui, você vai pagar uma multa, nesse caso 40%, né, Cláudia? 40%. E aí você vai querer discutir, eles vão dizer, não, tá no contrato, tem que pagar. Não, tá? Primeiro, cláusula de fidelidade só vale para o primeiro ano, ou seja, primeiros 12 meses. Vai anotando aí, Adão, para você chegar lá e já falar tudo. Como Exatamente. É que é a cláusula? Fidelidade, né, que é o tempo que você fica obrigado a estar contratado, é no máximo 12 meses, quando a gente está falando de pessoa física. Não pode ser 3, 4 anos. Não, 12 meses. Passou disso, você pode ter uma multa, mas essa multa não pode ultrapassar 10%. Mas, em regra, sem fidelidade, você vai conseguir rescindir sem multa. Tá? Então, para o Adão, nosso ouvinte lá de Brasília, Distrito Federal, Brasília, tem que chegar nessa empresa de marketing que você fez a contratação, falar que não tem mais fidelidade porque já passou de 12 meses, você está há anos contratado com eles, e também que essa multa é abusiva, que eles não podem cobrar mais que 10% e que esse 10% eles cobrariam ainda se tivesse a fidelidade. Como não tem, você avisa com 30 dias de antecedência e fica isento da multa. Encerra isento da multa, aí. Tá? Podendo beliscar, eles querem beliscar, sim. Se você não souber o teu direito, Cláudio, infelizmente o pessoal força até... Acredita que outro dia eu parei num posto, a mulher falou que meu carro ia até pifar porque estava sem óleo. Capaz. Aí eu mostrei para ela, eu falei, mas eu tenho que... eu troquei, tá vendo aqui o papelzinho? Ainda tá faltando 5.000 quilômetros para chegar, como assim? Não, tem que trocar. Aí eu fui no posto onde eu troquei, falei, vocês me enganaram? Porque aqui tá marcando 37, aqui tá marcando 42, falta 5.000, como que meu carro vai pifar? Ele me mostrou, vem ver, Claudete. Tá normalzinho aqui. Mas é um tal de enganar as pessoas, é de uma troca de óleo a tudo para te passar a perna. Bom dia, eu tenho um financiamento e todos os meses cobram uma taxa de R$40 nas mensalidades desse financiamento, que é um financiamento da Caixa. Isso é correto? É o Valmir, de Diadema, quem pergunta. Bom dia, Valmir. Olha, essa tarifa tem que identificar do que é, Valmir. Tem que ir lá perguntar. Tem que ir lá perguntar, porque assim, em regra, é aquilo que está na tua parcela, você vai ter só a parcela fixa. Se está vindo alguma coisa por fora, provavelmente é um serviço adicional que foi contratado. E aí entra naquela mesma situação que eu falei do seguro embutido no financiamento de veículo. Às vezes eles põem um produtinho, uma capitalização, alguma coisinha que vai engordar o bolso do gerente, né? As tuas custas, e você nem sabe que está pagando. Então tem que ficar atento ao que é essa cobrança e se você não reconhecer ela, consegue isentar daqui para frente e recuperar tudo que pagou para trás. Ai, meu Deus do céu.
É só problema, viu? 81, o que é? Pernambuco, 81? Dá uma olhada aí para mim, o código diário 81. É Pernambuco? Porque é a Rosiane, é de lá. Bom dia, recebi uma mensagem que o meu CPF conta em um banco e o meu salário, que eu uso para pagar aluguel, alimentação, comprar os meus remédios, que são todos do coração, sou cardiopata grave e só recebo um salário mínimo. E eles falaram que vão bloquear. É verdade isso? Eles podem fazer isso? Olha que maldade. E não era para divulgar o nome dela. Mas quando não é para divulgar, eu só falei o primeiro nome. Vocês têm que falar logo em cima. Não fala o meu nome, porque senão eu vou lendo. Sim, passa despercebido. Não, Fala mas o primeiro nome. tá Desculpe. tranquilo. Você veja a maldade, né, Clau? Independente, né? O banco não sabe qual é a condição de saúde da pessoa, mas é uma Então. cardiopata e eles ficam com essas E ameaças. recebe salário mínimo. Exatamente. Mal dá para ela comprar Para ela os viver remédios. e pagar os remédios, justamente. Então, assim, alguns minutos atrás a gente até trouxe aqui para a audiência uma palhinha sobre esse assunto e é igual o que eu falei, acabou casando com o que a nossa ouvinte acho que está por sentindo. isso mesmo que ela perguntou. Porque o que acontece? Essas ameaças, infelizmente, elas são muito comuns, mas elas são abusivas, são ilegais. O que mais tem é a empresa cobrando dessa forma, ameaçando de bloqueio, cobrando parente, Cláudio. Tem gente que liga para o marido, para a esposa, para o pai, para o trabalho. Tudo isso não pode ser feito. A cobrança não pode ser expondo o cliente, né, o devedor, ao ridículo ou a uma angústia, uma ansiedade como essa cidadã está vivendo. O que acontece? Eles não podem bloquear salário, não podem bloquear conta, nem nada do tipo, sem processo judicial. Então, pode ficar tranquila que cão que ladra não morde. Tá bom. Vamos a mais uma pergunta, essa é de São Paulo. Agora deu tempo de eu ler inteira, daí não posso falar o nome. Tem uma conta na Caixa Econômica Federal, eles encerraram, não me avisaram, encerraram a conta. Mas ainda ficou um valor lá. Fui umas 10 vezes ao banco tentar resolver e nada. Ninguém me explicou nada direito, cada dia era um tipo de desculpa. Moral da história, fiquei sem a conta que eles encerraram e sem o dinheirinho que eu tinha lá. Eu gostaria de saber se terei chance de conseguir esse meu dinheiro de volta. Sim. O que eu faço? Sim, consegue sim. É uma situação simples, indo até no PROCON você consegue resolver porque você teve bloqueio de saldo, né? Não é uma outra situação ali que ficou pendência, alguma coisa assim. Teve bloqueio de saldo, então só se dirigir a qualquer PROCON aí da sua cidade você vai conseguir restituir esse valor. Pode ficar bem tranquilo.